Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Rogai por nós. e converteu os pecadores. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pode ser. A epístola é do livro da Carta de São Paulo, apóstolo aos Efésios, e nos diz: Irmãos, sede imitadores de Deus como filhos muito amados, e andai no amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós a Deus como oferenda e hóstia de suave odor. E nem sequer se nomeie entre vós a fornicação, ou qualquer impureza ou avareza, como convém a santos, nem palavras torpes, nem loucas, nem chocarrices, que são coisas inconvenientes, mas antes saiam da vossa boca ação de graças a Deus. Porque sabei bem, nenhum fornicador, ou impuro, ou avaro, ou qual é o idólatra do dinheiro, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos seduza com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos rebeldes. Nem queirais, pois, ter comunicação com eles, porque outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda espécie de bondade, de justiça e de verdade. O Santo Evangelho segundo São Lucas. Em pé. Naquele tempo estava Jesus expulsando um demônio, e ele era mudo. E depois de ter expulsado o demônio, falou mudo, e se admiravam as gentes. Mas alguns deles disseram: ele expele os demônios em virtude de Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros, para o tentarem, pediam-lhe que lhes mostrasse um prodígio do céu. Ele, porém, conhecendo os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será desolado, e cairá casa sobre casa. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como pode subsistir o seu reino? Porque vós dizeis que por virtude de Beelzebul é que eu lanço fora os demônios? Ora, se é por virtude de Beelzebul que eu lanço fora os demônios, vossos filhos, por virtude de quem é que os fazem? Por isso eles serão os vossos juízes. Mas se é por virtude de Deus que eu expulso os demônios, certamente chegou a vós o reino de Deus. Quando um valente armado guarda a entrada da sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas se sobrevindo outro mais forte do que ele o vencer, tira-lhe todas as suas armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem não colhe comigo desperdiça. Quando o espírito imundo saiu do homem, anda por lugares secos buscando repouso. E não encontrando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E quando vem, a encontra varrida e adornada. Então vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. E aconteceu que, enquanto ele dizia estas palavras, uma mulher, levantando a voz do meio da multidão, disse-lhe: bem-aventurado o ventre que te trouxe os peitos a que fostes amamentado. Mas ele disse: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Pode ser. Hoje é o terceiro domingo da Quaresma, festa de São Gabriel Arcanjo, porque amanhã é a festa da Encarnação, a Anunciação do Arcanjo São Gabriel, Nossa Senhora. E hoje é dia de São Simoninho de Trento, Marte. Então são grandes festas que muitas vezes não se celebra por causa da Quaresma, só se comemora como São Gabriel hoje, mas amanhã a festa em que Nossa Senhora aceita, dá o seu consentimento e Nosso Senhor se encarna.
Por isso são 9 meses antes do Natal, 25 de março. É um grande dia de renovar aqueles que fizeram a consagração a Nossa Senhora segundo São Luís de Montfort. E os que não fizeram, o dia de começar a ler o livro para fazer um dia. Quando a Divina Graça os inspirar, não tem que se obrigar. A Epístola, São Paulo, como é tempo de Quaresma, a Igreja escolheu textos em que combatem principalmente os pecados mais comuns entre os homens. Então se cita muito a impureza nas epístolas da Quaresma. E também hoje, de modo especial, a avareza. O homem avaro, ele se compara ao idólatra, porque o avaro põe no dinheiro toda a sua confiança, seu apoio, seu baluarte é o dinheiro, porque o dinheiro não lhe dá somente a paz e a tranquilidade de ter tudo o que ele supostamente crê necessitar, mas lhe dá o poder. Por isso, nosso grande apóstolo São Paulo vai comparar o avaro com o idólatra, porque o dinheiro consegue dar àquele que o possui os mesmos efeitos que são falsos, obviamente, mas aquele que possui um Deus falso, não, por isso é um idólatra. E quem está por detrás dessa idolatria de todas é o demônio. O demônio, ele é o pai da mentira e senhor de todas as falsidades. Então, de trás do dinheiro, por isso ele disse a Nosso Senhor na tentação, né? Se caíres prostrados por terra, eu lhe darei todos esses reinos. Porque nosso Deus, Nosso Senhor, deu ao demônio o poder das coisas sensíveis. O demônio tem poder sobre o dinheiro, sobre a saúde, sobre essas coisas, esses bens que o homem espera com demasiado afã. E ele está por detrás disso porque ele sabe que o homem busca a tranquilidade e o poder. Então é uma grande isca para pescar as almas, tanto os maus como os bons. Muita gente se perdeu por causa disso. Quando este mal se infiltra profundamente nas almas, infelizmente foi uma idade muito brilhante da cristandade, inclusive entre o clero, Deus Nosso Senhor suscita São Francisco, que vai realmente com a sua vida, com a sua regra franciscana, com a sua conduta, abominar o dinheiro. É verdade que o dinheiro, ele é um meio para, obviamente, por isso nós trabalhamos e necessitamos, tanto os senhores na vida civil, como a igreja necessita para o culto, não? De fato, é uma necessidade. Mas é um meio para. São Francisco, para consertar, para eliminar das almas esta desordem, ele não vai conceber nem esse meio para, porque ele vai realmente abominar e deste modo para os seus, mas também deixa uma lição para a cristandade, vai mostrar que nós dependemos absolutamente de Nosso Senhor e, como Nosso Senhor disse, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo demais lhe será acrescentado. E São Francisco vai ver isso de maneira muito radical, vamos colocar essa palavra, talvez indevida, mas no bom sentido. No Evangelho, Nosso Senhor vai mostrar o poder que ele tem. E este poder, ele mostra justo para nos tirar a ilusão que o dinheiro não dá poder para ninguém. Primeiro que é uma moeda, antigamente tinha valor em si mesmo, que era um pedaço de prata, um pedaço de ouro, em si mesmo tinha valor. E hoje é um papel da cara de um sujeito, um animal, e que em si mesmo nós sabemos que não tem valor. O nosso dinheiro é algo fictício, não? Um papel, um valor que não existe, absurdamente irreal. Mas então, Nosso Senhor vai expulsar o demônio, ou seja, aquele que deu poder ao dinheiro falso. Nosso Senhor está mostrando o seu poder sobre o Senhor do dinheiro, o Senhor dos falsos poderes. E os judeus,
os hebreus, que têm um amor, um apego a este vício da avareza, vai dizer a nosso Senhor que ele está expulsando em nome de Beelzebul. É muito interessante, porque aquele que tem apego ao dinheiro, quando é privado dele, ou quando vê que há uma ação de Deus castigando aquela falsa prosperidade, ele acusa Deus de um mal. Por isso as pessoas avaras, ou que amam o dinheiro, elas pensam mal de Deus. E quando a sua prosperidade declina um pouquinho, ela pensa o quê? Deus é injusto comigo. Porque a prosperidade faz ela sentir-se tão amada de Deus, supostamente, isso é bem típico das igrejas evangélicas, dos protestantes, e quando a mesma crise externa que Deus, nosso Senhor não necessariamente está atuando para castigar ninguém, ou vem uma crise familiar, ou uma morte, doenças, gastos, eles pensam que Deus está castigando. Então pensa mal de Deus. Por isso, eles acusam os judeus do relato bíblico. Nosso Senhor está, ele expulsa Satanás por Beelzebul. Isso é uma blasfêmia. Dizer que o Messias, o Filho de Deus, por virtude de Satanás, está expulsando Satanás, os seus sequazes. E o bom Jesus vai mostrar-lhes nada mais que tem um bom senso, porque o amor ao dinheiro, a servidão, a escravidão do demônio faz o homem ser insensato. E nosso Senhor vai dar a eles e a nós um exemplo de sensatez. Qualquer reino dividido, ele não subsiste, ele sucumbe. Então, se eu expulso, disse nosso Senhor, Satanás por Beelzebul, então como pode ser que o reino dele esteja em pé? E nosso Senhor está falando isso claramente porque o reino de Satanás estava tão em pé porque foi ele que maquinou a este povo para maltratar nosso Senhor. Estamos em plena quaresma, onde nós vivemos o que aconteceu naquele então. E nosso Senhor vai dizer, bom, se eu expulso o demônio por virtude dele, é porque chegou o reino de Deus. Então nós vemos dois reinos. Satanás, nosso Senhor está falando, tem um reino aqui, visível, palpável. E esse reino em pé. E eu estou aqui, eu expulso Satanás por virtude de Deus, porque ele é Deus, e então é porque a chegada do reino de Deus a vós. Temos dois reinos. E nosso Senhor vai comparar ambos reinos como um pai de família que cuida da sua casa. Se o homem armado cuida, tudo que está abaixo do seu cuidado está protegido. Então ele está falando que, bom, Satanás está cuidando do seu reino. Então todo o reino de Satanás estava bem cuidado por ele. Mas veio alguém mais forte do que este. Então as suas armas perecem. Então nosso Senhor está expulsando os demônios, por quê? Porque ele é superior a Satanás. Por isso Satanás obedece e vai embora. Então vem este, que é mais forte ele, e realmente faz um saqueio em sua casa. Nosso bom Redentor está mostrando que ele é o forte e Satanás é outro forte. E aconteceu que Satanás veio aos súditos do reino de Deus e saqueou. Por isso a possessão diabólica é uma opressão do demônio sobre o Filho de Deus. Nosso Senhor vem e redime, ou seja, ele resgata, ele compra de novo os seus. Por isso é a obra da redenção. Então Satanás capturou seus filhos, seu servo, não por ser mais forte do que Deus, mas capturou por estupidez dos filhos da luz, que andam realmente à beira do precipício, ou vai cair ou o demônio vai empurrá-lo. Por isso, Adão e todos os que caíram repetem a insensatez dos homens. O bom Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, resgata, mas ele pode resgatar por quê? Porque ele é maior do que Satanás. Por isso, nosso Senhor disse, se vem alguém mais forte, resgata, porque e captura tudo que tem. Então nós vemos aqui o reino de Deus e o reino de Satanás. E este reino de Satanás que está em perigo. Então o demônio, quando nosso Senhor diz, lançado fora de uma alma, ele vai e chama 7 piores do que ele. Primeiro ele descansa. O demônio é um terror, está na alma em realidade ele não está no corpo de maneira
mover como marionete o sujeito, mas tem uma ação do demônio naquele sujeito, um processo. O demônio é um tormento. Primeiro que o demônio nos odeia com todas as forças da vontade dele, porque somos imagem e semelhança de Deus. Para ele é um horror estar entre os homens e aterrorizá-los. Mas ele tem um prazer porque ele vai realmente impedir aquela alma chegar até Deus, se ele cumpre com todos os seus planos. Quando a virtude de Deus expulsa, ele vai descansar. Isso o Evangelho traz 7 piores do que ele. E o Santo Evangelho vai dizer, a ruína deste é pior do que a primeira. Então nós temos 2 reinos, nós temos 2 fortes, e nós temos súditos dos 2 reinos, obviamente. E quando aquele que é do reino de Deus foi sequestrado por Satanás, nosso Senhor sempre vai resgatar aquela alma, se ela quiser sair do cativeiro de Satanás. Mas, se ela for imprudente, negligente com os deveres que ela tem para com seu Senhor, ela cai de novo nas redes de Satanás, e a segunda escravidão é pior do que a primeira. Aqui nós vamos entender a epístola. Por quê? Porque, como dizia ao princípio, repito, a grande escravidão que o demônio, a grande rede de Satanás são 2, que consegue pescar a todos os homens. A carne, por isso São Paulo dizia, em outras epístolas ele é muito mais claro, citando pecado por pecado, qualquer pecado sujo, feio, de impureza, e a avareza, que aí é onde ele pesca a alma por coisas espirituais. Então nós temos 2 lugares para ser pescado, ou nosso corpo pelas coisas impuras, ou nossa alma pela busca do poder. E aí o inimigo consegue realmente fazer uma profunda escravidão àqueles que serviam a Deus. E, por parte de nosso Senhor, nós temos 2 iscas para ser pescado por Deus. A nossa inteligência, buscando a verdade, por isso o amor à verdade conhecida, que nos impede de cair nessas avarezas, porque a verdade conhecida, a verdade segundo Deus conhecida, mostra que as coisas deste mundo são passageiras. Os prazeres deste mundo, prazeres carnais, inclusive os lícitos, são passageiros e foram dados como meio e não como fim. Então, os prazeres serão remédio para algumas coisas, mas os remédios buscados por si mesmos, eles serão causa de enfermidade também. Por isso nós devemos sempre nos guiar pela luz da verdade conhecida. E por outro lado, esta verdade vai produzir o desprezo pelas coisas desta terra. É o caso de São Francisco. O seu conhecimento a Deus, ele realmente desprezou, não com desprezo ao vigência dos hereges da Idade Média, que considerava as coisas materiais do demônio e as coisas espirituais de Deus. Não é isso. Mas um desprezo mostrando que são tão ínfimas, são tão passageiras. A gente dá uma vida, como diz o livro do Eclesiástico, toda a vida do homem é sofrer, é adquirir tal coisa, é perder, é tentar, não conseguir, morre, tudo é vaidade debaixo do sol, disse o Eclesiástico. Então, vendo isso, vivemos, mas vivemos com desprendimento. E o nosso coração não está no salário, não está na comida, não está no vestido, está em Deus. E nosso Senhor disse, onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E esse é o modo que Deus, nosso Senhor, nos pesca. Verdade conhecida e verdade conhecida amada. E aí o demônio não pode conosco. Por isso, quando essa mulher que está no sermão de Nosso Senhor, ela ouve isso e aí ela vai bendizer quem é a mãe de Nosso Senhor. Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. E Nosso Senhor, com uma sutileza, e deixa entender com muita clareza, vai dizer, bem-aventurado antes aqueles que ouvem a palavra de Deus, conhecem a verdade e a põem em prática. A verdade conhecida, amada, é praticada. É inevitável alguém que ama a verdade não praticá-la. E aqui Nosso Senhor deixa claro, Satanás não teve nada com a sua mãe. Nunca. Só inimizade. Mas amizade jamais. Nem um instante. Nenhuma simpatia. Porque conheceu a palavra de Deus sempre e a praticou às últimas consequências. É a festa de amanhã. Eis aqui a escrava do Senhor.
Por que escravo de Deus? Porque nunca foi escravo de Satanás. E é totalmente de Deus. Faça-se em mim. Se é um escravo, está para servir, segundo que a vossa palavra, a sua palavra é viva e eficaz, é verdadeira, é o meu bem, é o meu tesouro, faça-se. O que Deus vai pedir, não sei. Mas o que Ele vai pedir, tenho certeza que são boas coisas. E aqui está um grande e acabado exemplo da verdadeira devoção à Nossa Senhora. E daqui para poder explicar e passar toda a manhã falando, e o meu filho nós cansamos, somente instruídos. Uma última coisa, com isso termino. Este sujeito que Nosso Senhor exorcizou, ele, segundo o Evangelho de hoje, ele era mudo. São Mateus vai dizer que ele era mudo e cego. E aqui nós vamos entender que o demônio, infelizmente, quando ele é servido, ele deixa as almas cegas, mas enxergando, e surdas, mas ouvindo. Quando a alma está sob a ação do demônio, eu falo ação do demônio não só uma possessão, o pecado mortal nos faz escravos do demônio. Nós vemos as coisas de Deus, porque enxergamos o que é o catecismo, que nós deixamos passar, ou o que é o reino dos céus, que nós pedimos no segundo mistério glorioso, o ardente desejo do céu, nossa cara pátria. Nós entendemos das virtudes e parece tudo muito belo, mas só que nós não enxergamos com profundidade, por isso nós não almejamos realmente essas coisas. Então, um cego que enxerga. E este sujeito também é surdo, porque a voz de Deus é ouvida, mas não é obedecida. É como se fosse um surdo, é como aquele que não ouve, mas ouve. Por isso é um pecado. Ele está ouvindo, mas está se fazendo de surdo. E esta ação do demônio foi permitida pelo sujeito, porque o demônio violentou para entrar naquela alma, mas ele só entrou com consentimento. E muitas vezes não houve resistência, dizendo, vade reto Satanás. Não, disse, não, bem-vindo sejais, Satanás. E este é o caso do que recebe o pecado com toda a cortesia imerecida ao pecado, ele fica surdo, ele fica cego, e por consequência ele fica mudo, ele não pode narrar as maravilhas de Deus, por quê? Porque ele realmente está com a língua costurada pelo demônio. E aí venceram a mentira e todos os enganos que saem da boca do pecador. Quando Nosso Senhor cura, tanto nesse Evangelho como no de São Mateus, Nosso Senhor cessa. Este homem enxerga, este homem vai falar e este homem vai ouvir. E aqui nós vamos remontar o que o Padre dizia na segunda parte, que Nosso Senhor faz a gente conhecer a verdade e o conhecimento que parte também das coisas sensíveis, de ouvir. A palavra de Deus, como dizia São Paulo, como vão crer aqueles que nunca ouviram? Ele não está dizendo de ver, porque a fé entra pelo ouvido, ex audito, diz São Paulo, então é pregação. Por isso Nosso Senhor cura os surdos. E vamos ver, porque também tem um conhecimento da criação, que é o livro que narra as maravilhas de Deus, não? O céu e a terra estão cheios da nossa glória. E narram as maravilhas de Deus, por isso o conhecimento de Deus se pode chegar pela criação e falar. Aquele que ouviu as maravilhas de Deus e as viu, não pode ficar calado. Por isso, louvar e bem dizer a Deus. Lhes dizia ao princípio que o pecador, o avaro, pensa mal de Deus. Então ele mal diz a Deus. Mas aquele que realmente está com Deus, ele vai bem dizer, falar bem do bom Deus, porque ele ouve, ele enxerga e ele fala. Então peçamos a Nosso Senhor que nos cure, porque uma dessas deficiências nós temos, e lembrar, muito importante, que toda vez que estamos por desgraça no pecado mortal, nós estamos baixo a escravidão do demônio, baixo o reino de Satanás, e toda vez que nós saímos, é Nosso Senhor que nos remiu, que nos compra, e o preço que ele pagou é caro, que é da cruz, e ele exige esta escravidão, ou ser escravo da verdade e estar sob o seu jugo suave, doce, agradável, ou ser escravo da mentira, está abaixo a tirania de Satanás com suas mentiras, suas falácias. Peçamos ao Nosso Senhor
Quaresma é tempo de decisão. No deserto, o padre sempre repete isso, e não devo nunca me cansar de dizer, de repetir. A primeira, Satanás e Jesus no deserto. E a nossa é estar diante dos dois e ver a quem estamos servindo e escolher ou o nosso Senhor, ou que não é a nossa intenção e nem deve ser, né? O demônio. Então peçamos a Nosso Senhor que nós estamos aqui porque queremos servi-lo, amá-lo com todo o nosso coração e até as últimas consequências desse serviço, de decidir por Ele e abraçar o jugo que nos prende a Ele, que é a verdade conhecida, amada e praticada, e assim viver a liberdade dos filhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.